Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. O tema da semana é bem-estar e felicidade. Eu tenho falado aqui no canal, até de maneira reiterada, que os transtornos mentais têm virado uma verdadeira epidemia nesses tempos atuais. A Organização Mundial da Saúde coloca a depressão como o segundo mal que mais afeta os indivíduos. E junto com a ansiedade, a depressão forma uma dupla aí terrível que mais tem afastado as pessoas do ambiente do trabalho. Então, o que é que a gente pode fazer para amenizar ou para atenuar a incidência desses transtornos? Muito tem se falado que a gente precisa cultivar o lado bom da vida, que a gente precisa cultivar coisas positivas da nossa vida, e o bem-estar e a felicidade estão entre esses elementos que precisamos aprender a cultivar. A felicidade, ela não é um termo atual, é um tema atual. Ela está nas bases da filosofia, a própria psicologia, há pouco tempo, né, não mais aí do que 20 anos, ela resgatou a psicologia positiva justamente para trazer à tona todos esses elementos e as necessidades que nós, indivíduos, temos de cultivar as coisas boas, e até mesmo a economia diz que ambientes felizes são mais produtivos. E para poder apresentar aqui a nossa convidada da semana, eu vou recorrer à mitologia grega, aonde eles falam, né, que a medicina tem dois lados, um chamado de panaceia e o outro de hígia. A panaceia é aquela que cuida das dores, dos males, ou seja, é aquela parte da medicina que todos nós conhecemos para combater as doenças. E a hígia é aquela que valoriza a saúde, aquela que nos incentiva a termos o melhor da vida para não precisarmos recorrer à panaceia. Então, quando a gente fala de IJA, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de felicidade. E para tratar sobre esses temas, eu recebo hoje a psicóloga e especialista, né, em psicologia positiva, Gisélia Alcântara. Eu sou Ronaldo Souza, você está no canal que nós criamos aqui para apresentar e discutir assuntos relacionados à gestão de empresas. Gisele, eu estou muito feliz, né, de poder estar recebendo você aqui, vai ser uma gratidão muito grande de ter uma pessoa com a sua visão aqui no canal. Seja muito bem-vinda. Olá, Ronaldo, muito grata pelo convite, gratidão aos internautas, aos teus seguidores aí desse canal, parabéns pela iniciativa, essa prestação de serviço de utilidade pública à sociedade. Então, eu fico muito feliz em estar contribuindo, participando desse compartilhamento de informações junto contigo. Gratidão pelo convite. Para a gente começar, Gisele, eu queria que a gente falasse, né, assim, para toda a nossa audiência, né, que quando falamos de felicidade, de bem-estar, nós também estamos falando, né, dessa forma de combater esses transtornos mentais, como eu falei na introdução aqui da nossa apresentação. Como é que você poderia explicar para a nossa audiência que esses elementos de fatos podem ser utilizados para combater os transtornos mentais tão presentes na vida de todos nós, né, na sociedade como um todo, nesses tempos atuais? Pois é, Ronaldo, concordo plenamente aí com seus comentários iniciais. Pessoas felizes, elas vivem com mais saúde emocional. E é importante que a gente diga que felicidade, ela não é a ausência de sofrimentos, né? Essa felicidade que a gente está trazendo aqui para discutir, para falar e abordar, ela é uma ciência, né? Que através dos estudos, né, do Seligman, do Martin Seligman, né, que é o pai da psicologia positiva, ele nos traz referências de que pessoas felizes, elas praticam gratidão, se libertam de dores emocionais,
dores aquelas que são trazidas ao longo da vida, que causam feridas não curadas, de mágoas, de ressentimentos. Então, conservar emoções positivas torna as pessoas mais engajadas para aquilo que elas se propõem a fazer na vida. Então, essas pessoas elas mantêm relacionamentos saudáveis, têm propósito de vida. Então, é extremamente importante, quando a gente pensa em felicidade, associar ao sentido, ao significado que a gente dá à vida. E através disso, buscar realizações. Então, em suma, a felicidade e o bem-estar nada mais é do que essa conexão, né, entre esses elementos que vai, através das forças de virtude, né, e das forças de caráter, nos conduzir a essa prática de felicidade e vivência no nosso dia a dia. E só para tirar uma pequena dúvida aqui para a nossa audiência, felicidade e bem-estar é a mesma coisa ou são coisas distintas? Olha, apesar de serem bem confundidas e aproximadas, né, dos conceitos, elas se diferem sim. O bem-estar é aquela coisa momentânea. Sabe aquela realização que você tem e sente prazer? Uma atividade, por exemplo, você faz uma caminhada, sentiu aquele prazer. Isso é bem-estar. A felicidade, ela não necessariamente precisa de um fator externo. A felicidade é, por exemplo, você acordar e, de repente, sentir que está respirando e agradecer. E se sentir bem, com qualidade de vida e feliz por isso. Então, assim, é algo mais subjetivo e muito mais amplo, poderíamos dizer assim. Eu tenho um conceito de felicidade, né, que eu trago comigo, né, que a felicidade é esse nosso caminhar em direção ao nosso propósito e que a gente consegue acumular mais pontos positivos do que negativos nessa jornada. Então, se eu tenho essa jornada em direção a esse propósito e eu consigo viver mais coisas felizes ou mais coisas positivas do que negativas, eu tenho uma vida feliz. É verdade. Isso não significa que os pensamentos aliás, as emoções negativas não vão deixar de existir. Claro, elas existem, mas elas precisam ser ressignificadas. E as positivas serem potencializadas, né, no nosso dia a dia. Então, assim, dá mais importância àquilo que nos eleva o pensamento para a energia positiva, para estar de bem consigo e com o próximo, fazer aquilo que te dá prazer, que te dá alegria, sabe? Então, é essa felicidade que nos leva a refletir e nos reporta, como você bem disse, a antiguidade. Então, falar de felicidade não é coisa da modernidade, não, viu? Pois é. Dito isso, feita essa pequena introdução sobre o nosso tema, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso canal. Quem é Gisélia? Qual é a jornada que ela tem empreendido profissionalmente? O que te trouxe até aqui, profissionalmente falando? Fala aí um pouquinho sobre você. Então, Ronaldo, eu costumo dizer que eu sou um ser em florescimento, né? Porque a gente está em construção o tempo inteiro, a gente é um ser inacabado. Então, eu sou Gisele Bonifácio, psicóloga, atuo na clínica, também sou administradora, pós-graduada em gestão de pessoas e gestão pública. Atualmente estou cursando, né, a pós-graduação em psicologia positiva. Amo de paixão essa área. A minha atuação na clínica é abordagem centrada na pessoa, né, que é a psicologia mais voltada para a subjetividade humana, que é aquela que Carl Rogers nos apresenta. E na minha área de atuação, ao longo dos meus 30 e poucos anos, estou aí há quase 15 anos na gestão de pessoas, né? Trabalho numa empresa pública paraibana, que é a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, a Cagepa, que fornece água e água é vida. E quando a gente está falando de felicidade, a gente está falando de saúde. Então, esse é o trabalho que a gente faz. E, ao longo dessa prestação de serviço, enquanto gestora lá na companhia, a gente pôde estar apresentando alguns programas, né, que puderam proporcionar qualidade de vida aos empregados. Programas esses que a gente conseguiu estar mostrando que, apesar de ser uma empresa pública, né, apesar de
de dificuldades que a gente sabe das limitações que há enquanto setor público, diferente do privado, a gente pode mostrar que quando se tem profissionais, né, que compram a ideia, que se engajam, que estão felizes naquilo que fazem, a gente consegue fazer um trabalho de diferencial para a vida das pessoas. E aí, 2 grandes programas se destacaram, né, ao longo dessa nossa gestão, que foi o programa o PVV, Programa de Valorização da Vida, que é aquele programa que ele vai cuidar daqueles empregados que têm dependências químicas, tá? Drogas lícitas e ilícitas, e também doenças psicossociais. Esse programa ele foi premiado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, Prêmio Ser Humano, aqui na Paraíba, e também nacionalmente pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, Prêmio Oswaldo Schechia. E, recentemente, a CAGEPA também, através do programa CAGEPA Run Team, que é um grupo de corredores, a gente também conseguiu aí a premiação pela BRH Paraíba. Então, assim, não é a premiação, mas a possibilidade de a gente estar mostrando, né, à sociedade paraibana que é possível, sim, fazer a diferença nas organizações, que é possível, sim, promover ambientes corporativos onde as pessoas elas possam se sentir felizes, né, engajadas, elas são valorizadas por aquilo que fazem e realizam. Então, essa é a minha caminhada, né, minha experiência. Também atuo como diretora de diversidade na BRH Paraíba, e na oportunidade a gente pôde estar realizando em 2019 o primeiro fórum de diversidade aqui no nosso estado, e aí tivemos a possibilidade, a oportunidade de trazer palestrantes renomados para esse evento. Empresas paraibanas de grande porte também participaram, e assim, uma oportunidade para a gente estar refletindo sobre inclusão, né, que é tão necessário, que as empresas elas possam estar repensando a sua cultura organizacional, sendo mais inclusiva, tendo aí mais, né, uma política de respeito às diferenças, com mais empatia, uma escuta mais assertiva. Então, essa é, em suma, aquilo que eu sou. E apaixonada pelo que faço. Só pelo seu entusiasmo ao falar, a gente não deixa dúvidas da sua paixão, de que você realmente se realiza profissionalmente. Mas, Gisele, a gente pode estudar, né, a felicidade, como eu falei, né, à luz da filosofia, pode ser à luz da economia, da psicologia positiva e até mesmo da neurociência. Tudo isso, todos esses elementos, né, todas essas nuances, a gente pode ter um estudo sobre a felicidade para a gente poder compreender melhor qual é o impacto dela nas nossas vidas, e também, como o meu canal aqui é para tratar de questões relacionadas à empresa, como ela também pode impactar a empresa. Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essas nuances e como é que a felicidade, o bem-estar pode, de fato, impactar as empresas. Essa pergunta sua é muito interessante, Ronaldo, e trazendo um nexo, né, com essa atual situação em que a gente está vivenciando, a pandemia. Eu me recordo agora que, logo no início da pandemia, eu escrevi um artigo para a BRH Paraíba, e a gente refletia sobre o seguinte: naquele momento, se cobrava dos RHs das empresas, né, mais celeridade, um RH mais volátil, a gente precisava ser ágil, a gente precisava estar aí desenvolvendo competências e habilidades. E aí vem a pandemia e faz todo mundo parar e olhar para dentro de si e começar a pensar sobre como gerir as nossas emoções. Como é o meu ambiente corporativo? Eu me sinto feliz em estando lá? A minha empresa, ela me olha enquanto ser humano? Eu sou bem aceito como sou, independente de raça, religião, gênero, enfim. Como essas relações, né? Então, essa discussão, ela nos faz nos remeter, como você bem frisou, à felicidade que ela já vem sendo discutida lá atrás, desde a antiguidade, né? Pelos filósofos. E aí, Aristóteles, ele traz
uma verdade essa muito mais evidente na psicologia positiva, que é a evidência das virtudes e das forças de caráter. Então, assim, o Martin Seligman, quando ele estuda a psicologia positiva, ele descobre essas virtudes universais, e que para se alcançar essas virtudes, a gente tem uns caminhos, e esses caminhos são as forças, e todo mundo tem virtudes e forças de caráter. Então, quando busca-se, né, trabalhar essa felicidade nos ambientes corporativos, tem-se mais engajamento. Então, os colaboradores, eles produzem mais e melhor, o clima organizacional ele é mais favorável à vontade de estar ali no ambiente de trabalho, né? A pessoa acorda com desejo de ir trabalhar, diferente daquele que diz, poxa vida, ouvi a vinheta do Fantástico, amanhã é segunda-feira, tenho que levantar e ir para aquela empresa, encontrar com aquela pessoa. Então, diferente de quem é feliz naquilo que faz, né? Naquilo que se realiza, pensar no trabalho é pensar em bem-estar, é querer estar ali. Então, a psicologia positiva ela nos apresenta essa forma necessária e muito importante de repensar a nossa vivência à luz dessa excelência das forças de virtudes e de caráter. Você falava aí da questão do modelo, né, biomédico. Então, fala-se muito nas doenças. Então, a psicologia positiva ela vem trazer à luz da ciência da felicidade, esse bem-estar, essa qualidade de vida. Então, um modelo biopsicossocial e a gente ainda diz mais, espiritual. Então, o ser humano ele precisa estar nessa harmonia para viver bem. Então, eu costumo dizer que a fórmula é, se é que existe fórmula, mais emoções positivas do que negativas. Associada a quê? A percepção de que a vida, mesmo do jeito que ela está, né? Você que está aí nos vendo pode dizer, minha vida hoje, sabe, não tem sentido. Mesmo do jeito que ela está, do jeito que ela é, ela vale muito a pena. Então, é isso que a psicologia positiva, através das suas reflexões, nos remete a esse entendimento. Então, quando a empresa ela busca, né, aplicar esse entendimento no seu contexto organizacional, valorizar os pontos fortes, que muitas vezes é minimizado na gestão, né? Não se busca valorizar os pontos fortes, os talentos. Então, quando se faz um treinamento, é para corrigir alguma coisa, e não para desenvolver a competência e a habilidade daquela pessoa. Então, é mudar essa estratégia, sabe? Inserir, sim, felicidade e bem-estar de forma a manter esse engajamento nas organizações. A Juscelie falou aí sobre as forças de caráter. Então, aqui para a nossa audiência, quem quiser ter um detalhamento maior sobre as forças de caráter, nós temos aqui uma entrevista com Maria da Penha, onde ela detalha um pouco mais sobre essas forças de caráter de uma maneira muito elucidativa. Então, quem tiver a oportunidade e quiser também saber um pouco mais de detalhe, acessa aí a entrevista de Maria da Penha, que vai suprir a essa questão. Eu queria até que fazer um adendo, Juscelie, porque assim, é muito comum, né? Assim, a gente sabe que nós, brasileiros, aqui é uma grande parte da população, trabalha naquilo que dá, naquilo que aparece, muitas vezes necessariamente não é aquilo que eles gostariam, mas é o que pode para poder garantir a sua subsistência. E a gente falar de felicidade, de bem-estar no ambiente de trabalho, para essas pessoas, o que a gente pode dizer para elas que não têm, vamos falar assim, o poder de escolha, né, de escolher trabalhar naquilo que gosta, mas trabalha muitas vezes por essa subsistência? Primeiro, a gente precisa buscar o sentido, né? E aí você, já na tua pergunta, você já elucida essa resposta, sobrevivência. Então, esse é um sentido, né? E o Maslow, quando traz lá a pirâmide das necessidades, e ele traz lá na sua base as necessidades fisiológicas, né? As necessidades de segurança, e aí vai subindo, autorrealização. Então,
quando a gente tem o sentido, independente de ser ou estar onde eu gostaria de estar, então, se eu identifico esse sentido, eu vou ter um propósito. Então, eu realizo aquilo que ainda não gostaria de que... Ou seja, eu não alcancei o topo ainda, mas eu estou em busca disso. Então, vou fazer o meu melhor, né? Se hoje eu sou a que sirvo o cafezinho, eu vou servir da melhor forma possível, cumprimentando a todos, né? Desejando estar bem com todos. E se eu almejo a gestão daquele setor ao qual eu sirvo o cafezinho, vou estudar, me aperfeiçoar para tal. Então, ter propósito e ter metas, saber onde se quer chegar, né? A gente precisa sair dessa ilusão de Alice. Se eu não sei aonde vou, qualquer lugar me serve. Então, a gente não pode ficar aí como canto Zeca Pagodinho, deixa a vida nos levar. O sentido diz muito sobre aquilo que, na verdade, a nossa essência, a nossa subjetividade revela. Tá? Então, mesmo que você esteja aí, né, executando algo para a tua subsistência, mesmo assim isso faz sentido para a tua vida. Então, isso vai te dar segurança, você vai estar arcando com os teus compromissos mensais e se esforçando para que cada vez mais possa ter êxito no que faz e alcançar os objetivos. Muitíssimo, muito bem, Gisele. Eu tenho uma série que está no ar agora, no canal, onde eu falo sobre o futuro é agora, e nessa série eu lanço luz sobre os desafios que as empresas terão e que nós, como profissionais, também teremos com a transformação do trabalho, que todos os estudiosos do futuro desenham que o trabalho vai se transformar numa velocidade muito grande e que esses transtornos mentais eles vão ficar ainda muito mais em evidência por conta dessas inseguranças que irão assolar o mercado do trabalho. E tudo isso vai afetar a produtividade das empresas. E elas precisam garantir, né, que as pessoas que vão ficar trabalhando, né, com elas, nelas, elas precisam garantir que essas pessoas tenham saúde, tenham tranquilidade para poder executar os seus trabalhos, apesar de todas as transformações que o mercado estiver passando. Diante desse contexto, como é que você diria que a psicologia positiva pode ser uma ferramenta de trabalho para atenuar a todas essas questões, né, que está assolando e que vai assolar cada vez mais o mercado? É fato que a celeridade desse processo de mudança, né, no formato de trabalho, ele está cada vez mais em evidência, né? A gente tem recentemente a novidade do home office, que para muitos não era novidade, mas com a pandemia aqui, principalmente para a nossa cultura, isso é uma novidade ainda. Então, as pessoas, quando se depararam com essa realidade, alguns sofreram muito, até hoje ainda estão nessa fase de adaptação. Então, é apenas um exemplo de como esse novo futuro, que já é hoje, é agora, enquanto a gente está conversando aqui, a tecnologia avança e as pessoas precisam fazer esse acompanhamento. Então, essa responsabilidade em ter que acompanhar, que a gente nunca vai conseguir acompanhar, é o que leva, né, a N situações onde esses transtornos, né, principalmente o estresse, né, as pessoas elas querem dar conta de muita coisa ao mesmo tempo e acabam não respeitando os seus limites, né? Então, a psicologia positiva, ela traz essa experiência de sensação de sentido de vida. Então, como é que a gente pode estar trabalhando isso nas organizações para que as pessoas elas possam se sentir mais seguras? Então, a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Através do autoconhecimento, a gente promove o desenvolvimento emocional das pessoas. É importante que a gente trabalhe, sim, as forças de caráter e as virtudes, né? A Penha participou aí da entrevista com você, ela deve ter falado que existe o teste e é gratuito, todo mundo pode acessar, e é importante que todos se conheçam e saibam quais são suas virtudes e as suas forças, e é só baixar o VIA, tá? Acho que o Google traduz, e aí
Depois você, quando postar essa nossa entrevista, você pode até colocar o link para ajudar essa pesquisa. Então, assim, é importante demais que as empresas elas conheçam o perfil do seu empregado. Contrata-se muito pela competência técnica, mas se demite muito mais pela falta de competência emocional dessas habilidades, né? Então, é aquele termozinho que a gente escuta muito, soft skills. Então, é o que está na moda agora. Não, isso já deveria estar sendo trabalhado há muito tempo. A gente não pode estar num ambiente de trabalho de forma, né, em desequilíbrio, né, num estresse exacerbado, e não está se relacionando bem com as pessoas. Então, no momento que a gente se conhece, né, esse autoconhecimento, esse olhar para dentro de si, possibilita para que as organizações elas possam estar investindo nesses talentos internos, né, que nós temos, cheios de competências e habilidades a serem desenvolvidas. Você agora falou sobre o autoconhecimento, e eu vou resgatar uma palavrinha que você usou lá quando você estava se apresentando no início do nosso bate-papo, né? Que você disse que era uma pessoa em florescimento, né? E o florescimento, né, para quem não conhece, é também um dos conceitos, né, muito utilizados, né, dentro da psicologia positiva, né? E aí eu queria aproveitar agora esse momento para você falar um pouquinho de florescimento, de esclarecer para as pessoas o que é ser uma pessoa em florescimento, o que é estar em florescimento. A metáfora eu usei para dizer que eu estou em desenvolvimento, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mas o estado de flow, né, que é um outro estudo também da psicologia, é quando você está realizando aquilo que, naquele momento, você consegue se desconectar. Eu vou usar de forma mais clara, no sentido da explicação, para que todos compreendam. Então, assim, o que a gente está fazendo agora aqui, né? Para mim, é um estado de flow, de florescimento. Então, eu estou aqui conectada com você, conectado com a audiência e em estado de felicidade. Então, eu me desconecto do que está acontecendo lá fora, eu me desconecto da realidade de lembrar que existe pandemia, de lembrar que existe contas a pagar. Eu estou aqui, focada em você, na nossa conversa. Então, isso é florescimento. Certo. Foi só uma brincadeira, né? Porque eu acredito que quando você se conhece bem, né? Que você sabe das suas potencialidades, do que você pode fazer, né? Você acaba diante dos desafios daquilo que você é bom, que você sabe que você produz bem. Quando você encontra um desafio que vem de encontro a isso e que você se joga para resolver aquele problema, é muito fácil você entrar, né, em florescimento, em estado de flow, porque você busca a solução daquilo de uma maneira contínua e você, às vezes, você se aquieta quando você consegue encontrar aquela solução, né? Então, assim, eu linko muito a questão do autoconhecimento com essa questão do flow, porque é como um artista, quando ele está produzindo, um atleta, quando ele está se capacitando, ele está se abstraindo para fazer uma jogada, é muito desse momento, sabe que ele pode, e ali ele se abstrai, entra em flow, procura realizar, né? Verdade. Disseram, a gente já está aqui caminhando para o nosso final, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que esse movimento, né, de promoção de felicidade e bem-estar nas empresas, como é que você vê ele aqui na nossa região, né? Você é uma pessoa que está dentro aí, você falou, né, da ABRH, tem um contato mais extenso com outros profissionais de RH. Como é que está essa promoção de tratar a felicidade e bem-estar aqui nas nossas organizações? Olha, eu considero que a gente está num processo de compreender, né, ainda o que é essa aplicabilidade na prática, né? Porque assim, a felicidade, ela, como bem diz o Seligman, essa teoria da felicidade, ela depende de 5 elementos, né? Então assim, a felicidade não é aquela felicidade que a gente do oba-oba, né? A gente está falando de ciência.
de coisa que é mensurável e comprovada através de pesquisas. Então, assim, quais são esses elementos, né? E aí ele mensura para a gente as emoções positivas, como a gente já falou aqui sobre elas, e teria um leque de discussões a ser feitas apenas com esse elemento. Ele traz também o engajamento, relacionamento, então, assim, a gente precisa estar se relacionando cada vez mais e de forma muito saudável com as pessoas. Propósito, que aí a gente aloca, né, o sentido e o significado daquilo que a gente faz ou do que é, e as realizações, sejam materiais, sejam realizações materiais mesmo, ou até mesmo realizações de conquistas, né? Então, assim, para se ter essa felicidade, esse bem-estar e essa plenitude, se faz necessário essa conexão, tá? Esses cinco elementos são necessários para que a gente diga sim, existe felicidade naquele ambiente porque todos esses elementos eles são aplicáveis. E aí compreender o perfil emocional de cada um, né, através da autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais, que é aquilo que o Daniel Goleman traz para a gente. Então, feito isso, a gente tem o desenvolvimento emocional através do autoconhecimento. Então, assim, as empresas, elas ainda precisam, né, estar nesse processo de quebra de paradigmas, uma cultura mais inclusiva, que é primordial para essa promoção de qualidade de vida e bem-estar. Quem é feliz produz mais e melhor. Então, as empresas ganham, né, quando os empregados eles estão felizes e fazendo aquilo que gostam. Então, quando há esse olhar, sabe, Ronaldo, que busca aplicar ações, né, ações que venham fazer essa integração, esse desenvolvimento emocional, através aí dessas habilidades e competências emocionais, aplicando a comunicação assertiva, um feedback positivo, uma empatia, uma escuta empática, né, a inclusão, o respeito, as diferenças, a gente caminha para um processo de evolução. Então, assim, eu considero que a gente está nesse processo. Tem muito ainda a amadurecer, e aí os profissionais da psicologia, das organizações, estão no mercado para dar todo esse suporte, em sendo atrativo para as empresas, e assim eu espero que elas considerem que sejam. Só para a gente estar aqui já indo mesmo para o final, a gente fala até o RH, mas esse desafio de termos ambientes felizes dentro das organizações, não é um desafio do RH, é um desafio de todos os gestores, independente da área de atuação, do cara que é responsável pela produção, passando por quem responde pelo administrativo, pelo operacional, todo mundo tem essa responsabilidade e precisa estar atento e se desenvolver, né, nessa área e conhecer esses conceitos e aprender a aplicá-los. Perfeito, exatamente. Onde há pessoas, há gestão. E essa gestão não é competência apenas do RH. O RH ele é estratégico para a condução, né, desses líderes, dessas formações de equipes. Mas, assim, quem vai atuar enquanto, né, esse gestor e aplicar cada vez mais ferramentas para que os seus liderados eles se sintam bem e felizes no que fazem, é o papel de todo mundo, não apenas responsabilidade do RH. Gisele, só para a gente concluir, o que é que te move hoje? O que é que te motiva como profissional? Olha, o que me move hoje é a vontade de contribuir para facilitar o desenvolvimento emocional das pessoas através do autoconhecimento. É isso que me move. Muitíssimo obrigado, Gisele, viu? Foi muito prazeroso conversar aqui contigo. Eu que sou grata pela oportunidade, me coloco à disposição sempre que possível e assim você desejar, conta comigo. Gratidão. Pessoal, essa foi Gisele Alcântara, né, falando sobre bem-estar e felicidade. 2 termos extremamente necessários para esses tempos atuais. Se você gostou, indique para um amigo, dê os seus likes, né? Faça os seus comentários e faça com que a gente possa levar essa mensagem a muito mais pessoas. Muitíssimo obrigado pela audiência e até a próxima.